Tá, Ludmila, vou falar aqui desse teu trabalho, né? Primeiro, dizer que é uma boa composição, cara. Seu desenho tem coração, ele tem uma boa composição, né? Sempre, isso não é um problema seu. Você realmente consegue criar boas composições. Eu vou te falar o que é que eu estou entendendo por composição. Porque acho que uma das coisas que dificulta as pessoas entender perspectiva é porque elas pensam em isso isolado de composição e isso atrapalha elas entenderem alguns conceitos. Mas ao mesmo tempo, só a composição não dá conta de entender os conceitos. Aí eu vou te falar aqui qual o problema que tem nesse negócio. Primeiro, vou deixar aqui tudo no mesmo tom para facilitar, né? Que eu acho que numa escala de cinza a gente vai visualizar melhor as coisas. O que eu entendo por composição é o grupo de tons, mas pode ser linhas, né? Mas até a linha pode ser entendida como tom. Eu posso falar isso depois, mas por exemplo, você tem aqui esse triângulo aqui, calma aí, desculpa, né? Só para destacar. Você tem, por exemplo, esse triângulo aqui, né? Isso aqui é parte da composição, né? Você tem essa parte aqui, né? Que também é parte da composição. Você tem essa parte da parede, né? Que você vê que tá quase o mesmo tom, né? Então, na verdade, é como se isso aqui fosse um tom que vem, digamos assim, um grande tom. Como se isso aqui estivesse sobrepondo, entende? Esses tons aqui, ó. Estão sobrepondo esse tom da parede aqui, né? E aqui esse outro tom vem, né? Dialoga, né, com essas formas aqui, né, que foram formadas pela perspectiva. Eu estou te falando isso aqui primeiro da composição porque a gente vai chegar na problemática da parte da composição, na problemática da perspectiva. Não estou seguindo bem a ordem das linhas, né, mas isso aqui, ó, isso aqui também é uma outra área. Estou com um problema aqui de... Né, a gente tem essa área aqui, né? Tem essa área, digamos, do mais escuro para o mais claro, né? A gente tem o mais escuro esse aqui, vamos dizer que esse aqui é o 5, né? A gente tem o 6, o 6, o 6. Vamos dizer que esse aqui é 6 também, né? A gente tem esse aqui que é 6, a gente tem esse aqui que é a área mais clara, né? Então vamos chamar ela aqui de 1, estou chamando aleatoriamente, né? 1. Essa área aqui é uma área intermediária, 2, 2, que também é 2, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Vamos dizer que a gente tem esses grandes planos, assim, né, de composição aqui. Eu gosto como você fez uma composição aqui bem complexa, né? Que trouxe... né? Que aqui eu estou considerando só os tons, mas tem as cores também, né? Tem melhor, eu estou considerando aqui só os valores, né? Mas tem as tonalidades que você trouxe, né? As diversas cores e tons delas, né? Mas eu estou falando isso aqui para visualizar uma coisa. Pode parecer que eu estou falando bobagem, mas a intenção é chamar atenção para uma coisa aqui. Primeiro, pelo que você me falou e pela última marca que você me mandou, você viu que tem um problema. Você está com dificuldade de enxergar como resolver esse problema. Então, eu vou dar uma indicação como é que você resolve esse problema, mas fazendo esse processo que você faz, que é de composição, que ele, apesar das pessoas acharem o contrário, que a técnica de perspectiva leva alguém a desenhar bem cenários, mas é o contrário. É você desenhar bem cenários que leva você a entender perspectiva. Pode parecer contraditório o que eu estou falando, mas vamos dizer assim,
Se eu te explicar como tecnicamente você desenha um ser humano baseado em proporção, você não vai desenhar uma coisa legal. Mas se você souber como é que é mais ou menos a cara de um ser humano, como é que ele se expressa, que ele tem 2 olhos, enfim, né? Se você souber das possibilidades que um ser humano tem, para você interiorizar a proporção é muito mais fácil, né? E a mesma coisa com o cenário. Então, é importante fazer esse exercício que você fez, mas eu considero que isso aqui é um exercício de composição, né? Então você precisa partir da outra parte, que é transformar essa composição, né? Que é todo esse jogo de valores aqui e tudo, num espaço que esteja condizente com a perspectiva que ele está insinuando, né? Porque esses elementos de composição aqui, eles estão insinuando uma perspectiva. Deixa eu... New correction layer. Tô pegando um pouco aqui paper. Tá. Né? Eu fiz aqui mais ou menos aqui que seria a divisão, né? Enfim. Tá, vamos lá. Para resolver isso aqui com perspectiva, primeiro você precisa identificar qual tipo de perspectiva que tem aqui. E aí eu vou pegar aquele seu desenho primeiro, porque nele você cometeu um erro. Eu vou te explicar qual é. Só um instante. Tá aqui, né? Qual o erro que você cometeu? Aqui, quando você traçou, você identificou este ponto de fuga, né? Você identificou esse ponto de fuga, que tipo saída da cama, mas esse ponto de fuga, você identificou 3 pontos de fuga. E aquilo é obviamente o caso de uma perspectiva de 2 pontos de fuga, né? Como é que eu vou te explicar? Como é que a gente sabe que são 2 pontos de fuga, né? Aqui tu está cometendo um erro. Qual é o erro que está cometendo? Tu tá para cada linha, né? Tem essa linha da cama, né? Você tá vendo essa linha da cama aqui, né? Vou te mostrar. Vou deixar ele aqui também para ficar mais didático. Deixar ele monocromático. Deixar ele monocromático, um cinza mais escuro aqui. Um cinza mais escuro. Tá dando para ver, né? Então, qual o erro aqui? Para cada paralela, tu tá inventando um ponto de fuga. Tu tá inventando aqui, ó. Ah, tem um ponto de fuga aqui. Beleza. Mas você sabe que essa linha aqui, se esse armário, ele é assim, quadradinho, essa linha é paralela com essa linha. Para onde essa linha vai, a outra tem que ir. Olha, ela está indo para baixo. Mas o seu ponto de fuga está dizendo que ela vai para cá. Isso é uma das confusões. Qual a outra confusão? A cama. Não, ainda tem isso aqui, ó. Ó. Se você for pegar só a parede, beleza, tá certo, ó. A parede está no lugar certo. Em relação a isso aqui, ó. Em relação à parte de baixo, a parede está no lugar certo. Né? Deixa eu mostrar aqui. A parede está no lugar certo. Em relação a... Considerando que esse aqui é o ponto de fuga, né? Esse aqui é um ponto de fuga válido. Então aqui está no lugar certo. Aí a gente tem isso aqui. Olha embaixo, ó. Olha embaixo. Porque aqui é mais ou menos onde termina a parede, né? A gente sabe que a parede ela também é quadrada, né? Se sua casa for uma casa normal, a parede é quadrada, né? Quer dizer, retangular. Então ela da mesma forma, é a mesma lei. Ela paralela. O que é um ponto de fuga? O ponto de fuga, né? Estou repetindo coisas que eu sei já ter visto no curso de arquitetura e até em alguns outros livros, né? O ponto de fuga é onde 2 retas paralelas se encontram no infinito. Se essas são retas paralelas, tem que se encontrar.
O ponto de fuga ele representa o infinito. Ele é indeterminado. É porque ele é uma distância tão grande que ele é incomensurável, né? Então não é que o ponto de fuga as retas se encontram, elas nunca se encontram. O encontro das linhas paralelas no ponto de fuga é uma abstração. Para facilitar, eu digo que elas se encontram, mas elas são paralelas. Ou seja, se eu estivesse olhando elas de frente, se eu estivesse bem aqui, olhando elas de frente, né? Você está vendo o boneco que eu estou desenhando aqui, ó. Eu estou aqui olhando a parede de frente. Eu nunca vou ver essas linhas se encontrando. Eu só vou ver elas se encontrando quando eu olho elas de lado, né? Ela de perfil. Eu já não estou olhando ela de frente, eu estou olhando ela de lado aqui, né? A minha visão não está pegando ela de frente, está pegando ela de lado. Então eu percebo como se elas estivessem cruzando. Como se eu tirasse duas linhas paralelas que saísse da própria parede e fosse até o infinito, parece que lá naquela distância muito grande, infinita, entre aspas, parece que elas se encontram. E aqui na parede não acontece isso, né? Aqui embaixo, ó. Por quê? Pouca coisa, né? Mas, ó, o ponto de fuga está aqui, ela está indo para lá. Mas você percebe que se eu tornar aqui o ponto de fuga, dá. Você vai ter que mudar tudo, né? Tipo, tá ficando um pouco bagunçado, eu sei. Eu vou tirar um pouco isso aqui. Tá falando só dos erros aqui, da parede, do armário e tudo. Aqui, qual outro erro que você cometeu aqui? Você partiu do princípio que tem um ponto de fuga aqui e outro aqui, né? Que tem dois pontos de fuga aqui. O que eu estou considerando que a planta dessa casa, isso é uma coisa importante de visualizar, que pouca gente fala, perspectiva. Tem um livro muito bom que tinha na Federal, eu posso te passar o PDF, eu tenho um PDF dele, ele explica essas coisas, né? Claro que ele explica de forma muito técnica, eu acho que você não precisa levar ele ao pé da letra, mas só conceitualmente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui uma coisa que você conhece melhor do que eu, a planta do quarto, né? A planta do quarto é importante, né? Porque todas as dimensões do quarto vão estar em perspectiva, né? Então, a parede vai estar em perspectiva, mas a planta, a parte de baixo, vai estar em perspectiva. Então, aqui eu tenho a cama encostada na parede, né? Tem espaço. Eu tenho esse tapete. Ele está mais ou menos assim, né? Ó. Eu tenho aqui... Vou fazer mais perto, né? Estou fazendo longe. Eu tenho ali, é porque eu preciso ver aqui também, deixa eu ver. Essa escrivaninha aqui, né? E aqui um pouco mais recuado eu tenho esse guarda-roupa, esse armário. Beleza. Só fazer aqui para dar uma distinção. A cama. Não está exatamente aqui do tamanho certo, né? Que seria outra questão que a gente avalia em perspectiva. Mas enfim, né? Você percebe que aquela mesma lei que eu falei pro armário em pé vale para a planta. Paralelas se cruzam no infinito. A cama é paralela com a parede. A outra parte da cama é paralela com a parede. A outra parede é paralela com esse lado da parede. Essa parede é perpendicular. Essa parede é perpendicular, né? Em relação à cama, né? Eu estou tendo aqui como um ponto de referência. Enfim, a gente percebe, né, que isso aqui é formado por linhas paralelas e perpendiculares. Ou seja, aqui, todas que estão para esse lado, para cá, todas estão no mesmo ponto de fuga. E aqui, todas que estão por esse lado, todas elas estão no mesmo ponto de fuga. Eu estou falando aqui de uma regra que é de 2 pontos de fuga, porque quando é 1 ponto de fuga, isso muda um pouco. Quando é 3 pontos de fuga, isso muda um pouco. E pode ter situação de 5 pontos de fuga, mas não é essa situação aqui. Nem de 5, nem de 3. Essa aqui é a situação de 2 pontos de fuga. Você resolve tudo que precisa resolver aqui com 2 pontos de fuga, somente. E você não pode sair criando ponto de fuga. Isso é uma coisa importante para falar, né? Não é estilístico. Então, pensando aqui na planta, mentaliza a planta. Bota ela, não precisa desenhar a planta necessariamente, mas às vezes é bom. Mas bota ela na tua cabeça e olha aqui o seguinte agora.
Não tem um porquê de ter um ponto de fuga para cá, a não ser que esse ponto de fuga só dissesse que este tapete estaria torto, né? Que aqui, ó, ele tá como se estivesse na mesma linha, na planta. Mas de repente, se o tapete tivesse torto, aí teria um ponto de fuga para cá, um outro ponto de fuga assim. Só que, vamos lá. Aqui tá tão próximo um do outro que mesmo que na hipótese dele tá torto, não valeria a pena você entortar. Criar um outro ponto de fuga para isso. Você poderia resolver isso até sem criar ponto de fuga, né? Só no achômetro mesmo, né? Ah, não quero deixar tudo alinhado. Você não necessariamente precisa criar pontos de fuga para todas as coisas que estão, né? Você pode tirar algumas coisas do ponto de fuga. Você pode criar pontos de fuga paralelos, mas você tem que tomar cuidado com isso. Antes de tudo, defina os pontos de fuga principal. E o principal aqui é 2 pontos. Eu vou partir do princípio que o tapete está paralelo a esse lado da cama. Se ele está paralelo, eles estão no mesmo ponto de fuga. Então, assim... E aí, outra coisa importantíssima, né? A gente precisa entender que a gente precisa... como é que eu vou te falar? A gente precisa... Eu vou deixar um pouco... Eu só estou explicando que... Entendeu porque não tem 2 pontos de fuga aqui, né? Porque eu vou voltar lá para lá, porque já chegou o ponto que eu trabalhar em cima dessa correção tua está me atrapalhando. Então eu vou voltar para o primeiro desenho. Esquece um pouco essa coisa do número aqui, que só está atrapalhando. Vou tirar isso aqui. Eu vou tirar isso aqui. Isso aqui está atrapalhando. Poxa vida. Ih, rapaz. Meu negocinho ficou sem bateria. Já. Tá. Ficou mesmo. Tá, vamos aqui. Filha da mãe. Certo. Vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente faz para identificar, né? Digamos que isso aqui está aqui como composição. Como eu faço para identificar quais são os pontos de fuga dessa cena, né? A gente vai fazer aqui um duplo exercício. A gente vai identificar os pontos de fuga e ao mesmo tempo a gente vai corrigir os que estão errados, né? Os que não fazem sentido. Tá. A gente tem essa linha aqui, né? Que você fez. Isso aqui aponta para um ponto de fuga. Primeira coisa, que é o básico, tentar encontrar a linha do horizonte. Né? Todo ponto de fuga, ele necessariamente... Não, quer dizer... Tem algumas hipóteses, mas a gente não é o caso aqui. Não tem nenhum caso aqui do ponto de fuga fora da linha do horizonte. Vamos para o seguinte, tudo que é perpendicular, tudo que está paralelo ao chão, imagina que está o chão. Tudo aquilo que o chão é um plano, tudo aquilo que não está atravessando o plano é paralelo ao plano. Imagina, tem uma escada com vários degraus. Todo degrau é plano e reto, então todo degrau é paralelo ao outro, né? A mesma coisa aqui, né? É como se a cama fosse um degrau. A cama, o cômodo, né? A janela, de uma certa forma, o armário, todos são paralelos ao chão. Então, todos estão na linha do horizonte. Beleza. Então, a linha do horizonte, mesmo no caso que não tem, né? Que o ponto de fuga está fora da linha do horizonte, que é um caso de um objeto que não está paralelo ao chão, né?
ele não é um degrau plano, ele é um degrau que tá, né, tem uma declividade, mas tudo que está paralelo ao chão, ele vai, né, convergir para a linha do horizonte, em um ponto, né? Tudo que está paralelo, todas as linhas paralelas vão convergir para um ponto na linha do horizonte, né? Para simplificar, né? Tirando essas exceções que eu falei. E aí o que acontece? Então, a gente tem que identificar onde é que está a linha do horizonte aqui. A linha do horizonte é até uma característica em uma composição, né? Quer dizer, nessa composição, que é como se a sua câmara também está paralela ao chão. É importante falar porque isso envolve uma abstração, mas pode existir uma composição que você incline, como se alguém estivesse olhando inclinado, mas essa situação aqui a pessoa está olhando de frente e ela está sem inclinar, ela está com a vista também, a cabeça não está inclinada, está reta, né? Ela está reta, ela está certinha. Então, você vai tentar identificar, aqui tem uma linha, né? Então você imagina que tem uma linha, né? Você imagina que tem várias linhas aqui e elas estão convergindo. Você não sabe onde está o ponto de fuga. Aqui também tem várias linhas. Eu já sei que, ó, essas linhas aqui, todas são no mesmo, né? Lembra do quadradinho? Né? Essas linhas, né, da parede, essa linha aqui e essa linha aqui, elas são paralelas, porque tá a parede aqui, né? Tem uma parede e tem outra parede. Essas duas linhas aqui convergem, né? Então, a gente tem que encontrar a convergência dessas 4 linhas das paredes. Você resolveu isso aqui, você resolveu todo o problema. Eu não sei se está dando para ver tudo. Eu acho que não está dando para ver tudo aqui, né? Eu não sei o que está acontecendo, que ele não está pegando a imagem toda. Aí tá. Pronto, pegou. Pegou a imagem toda. Tá. Você tem que encontrar... Nossa, aqui ele sai já. Por que essa cena está tão pequena? Eu não estou entendendo, mas enfim. Você tem que encontrar onde elas vão convergir. Está convergindo para cá, para cá, para cá. Como aqui pode ter um erro, talvez ela não esteja convergindo para o mesmo lugar. É mais ou menos por aqui. Opa, se é mais ou menos por aqui, né, que elas estão convergindo, então aqui eu sei que é mais ou menos aqui a minha linha do horizonte. Eu poderia determinar ela mais para baixo, porque aqui no caso, no fim das contas, a gente vai alterar o desenho, né? Aqui tu percebe que eu estou se preocupando só com esse ponto de fuga aqui por enquanto, mas tem um outro, né? Então, eu vou atribuir... Eu vou descer um pouco mais ponto de fuga, como um exercício também, para não ficar uma coisa... Vamos botar ele um pouquinho mais para baixo, porque tem essa linha aqui, ela também está convergindo para algum lugar. Então, ela está convergindo para o mesmo lugar. Não vou falar disso agora. Tá, ela está convergindo aqui. Vamos dizer que mais ou menos por aqui a gente pode estabelecer a linha do horizonte. Certo? É isso. Porque tem essa linha para cá, né? Evita mais confusão. Mais ou menos por aqui a linha do horizonte. E mais ou menos por aqui. Talvez se eu fosse pegar para cá. Eu vou ter que alterar. Você está vendo? Ó, porque a cama não está acertando aqui. Vou ter que alterar bastante a cama, né? Ciro, por que está acontecendo? Está esquisito. Por que isso está acontecendo? É porque você está usando a perspectiva forçada. Você não presta atenção, você não decidiu isso, mas sua composição decidiu por si só. Você aqui está usando o que a gente chama de perspectiva forçada. Cenas dentro do quarto... quando você está dentro do quarto, você não... geralmente, os pontos de fuga, eles não estão no quarto, assim, né? Quando você olha assim, né? Você tá a sua percepção normal. Os pontos de fuga, na verdade, eles estão fora da sua visão, né? Quando tem 2 pontos de fuga, principalmente. Quando tem um ponto de fuga, pode estar dentro da sua visão. Que é geralmente quando você olha seu quarto e você está vendo ele assim, tipo, tudo retinho, né? Aí é como se você estivesse olhando tudo dentro de um único ponto de fuga, mais ou menos. E isso, vamos dizer assim, simplifica, é uma vista mais agradável, é uma vista mais que explica o ambiente de uma forma mais, né, simples. E 2 pontos de fuga
ele costuma criar uma tensão. E costuma gerar complicação porque a gente não costuma, um ser humano normal, o olho dele, tipo de lente que o olho dele não costuma estar dentro do campo de visão dele os dois pontos de fuga. E nesse caso, um ponto de fuga está no campo de visão. Não os dois, um ponto de fuga só. Né? Que no caso é esse aqui. O outro ponto de fuga, ele necessariamente está lá fora. Você identificou isso no desenho anterior, né? Ele tá aqui sua composição, o outro ponto de fuga está aqui fora, né? Cara, eu estou querendo entender por que ele não está capturando toda a tela. Eu acho que é porque tá, mas eu vou deixar assim por enquanto. Eu vou diminuir aqui a tela porque eu vou ter menos problema com isso, eu acho. Tá, ok. Você fez isso. Isso daqui tá certo. Você tem dois pontos de fuga, um tá lá fora. Eu já identifiquei um dos pontos de fuga. Aqui, ó, eu fiz errado, fiz reto, não é reto aqui. Isso aqui. Por quê? Porque tem esse outro ponto de fuga que você fez lá fora. Esse outro ponto de fuga tá aqui, pra cá, tá pra cá. Tem essa linha pra cá. Ele é o que tá mais tranquilo, na verdade. Porque é mais fácil, né? Um ponto de fuga que está mais distante, ele facilita o teu trabalho. Um ponto de fuga que está perto, ele cria distorções e gera dúvidas, né? No caso, esse ponto de fuga ele não só está perto, como está dentro da composição. Gera muita dúvida de como é que resolve ele, né? Mas então, a gente tem essa linha aqui, ó. Essa linha para cá, essa linha para cá. Eu sei que tá ficando confuso, né? Eu sei, tô ciente. Mas a gente vai dar uma simplificada nisso aqui. Vou deixar isso aqui mais claro, para a gente ter uma visão mais privilegiada do que foi feito aqui. E vou deixar isso aqui um pouco mais claro também. E vou tirar essas linhas vermelhas anteriores que estão atrapalhando. Certo? Ó. Então, a gente vai ter uma reconfiguração aqui dos pontos de fuga. Coloquei no azul escuro. A gente vai ter uma redefinição de linhas, né? Aqui é a minha linha do horizonte, né? Isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, tá certo? Isso aqui da cama vem para cá, então a gente bota aqui para cá mesmo. Essa parte da cama vai para esse outro ponto de fuga distante. Perceba que eu não fiz na tela. Eu estou fazendo de cabeça, mas você pode colocar lá na sua tela direitinho onde você quer esse ponto de fuga. Depois eu vou te falar como é que você faz isso com o Clip Studio. Ele é um ótimo programa para você resolver isso. Ele já tem grade de perspectiva dentro dele. Certo? Ó, tá aqui a cama. A parede está resolvida também. Faço só aqui, ó, paralelo. Ó. Puxo daqui para cá. Tá aqui. Certinho. Eu vou, ó, isso aqui é uma coisa boa de se fazer, ó. Deixar uma diferença entre isso aqui e isso aqui vai fazer as pessoas distinguirem a forma da cama com a parede. Isso é bom para a composição. Isso não é uma questão técnica de perspectiva. Essa quina da cama pode estar totalmente alinhada com essa quina da parede. Isso não há erro técnico nisso. Mas há um erro técnico de perspectiva. Mas há um erro de composição. É uma composição que gera o que se chama em ilustração de tangência, né? Gera uma confusão dos elementos, né? Você vai meio que o leitor vai olhar aquilo rápido e vai confundir um elemento com outro, a parede com a cama. Então você criando esse triângulozinho, né, que ficou aqui de espaço, cria a diferença entre a parede e a cama, né? E aqui, ó, aqui está na mesma perspectiva. Então você percebe que a sua perspectiva nesse ponto de fuga aqui, né, nessa altura, ela fica mais distorcida, né? Fica uma coisa mais... Você quer saber uma referência do que você vai se ligar no que eu estou falando? Fica uma coisa mais... vamos dizer assim. Fica uma coisa mais...
O nome do cara, rapaz, o pintor, Van Gogh. O Van Gogh ele fazia umas perspectivas assim, bem, né? Tensas, assim, né? Tipo, ele colocava 2 pontos de fuga e um dos pontos de fuga estava praticamente no centro. Então cria essa tensão que a gente vê agora, né? Certo. Essa linha segue para cá, essa parede segue para cá. Certo? Essa outra linha da parede, ó, vai vir para cá. Eu vou apagar isso aqui. Apagar da forma assim bem... Não estou me importando muito com finalização não. Só para... A linha do horizonte eu vou deixar. Só para ficar de referência. Aqui, ó. Eu também tenho uma outra linha, ó. A coisa também que você vai fazer. Geralmente o programa tem isso, né? Você clica aqui, aí você pressiona o Shift. No clipe deu Shift. Às vezes é outro, no programa que você está usando pode ser outro, né, controlador que chama esse tipo de tecla, né? Shift, Ctrl e Alt. No caso do Clip Studio é o Shift. Eu seguro o Shift, só dou uma pontinha, seguro o Shift, ele faz tipo uma reta. Ó, aí eu ligo aqui pro ponto de fuga, ó. Imagina mais ou menos onde quer parar. Aqui. Tá vendo? É aqui. Só clico aqui de novo aqui e faço aqui para comparar. Ficou um pouquinho torto, mas esse pouquinho torto não tem problema. O negócio é quando fica muito fora do ponto de fuga. Ficar um pouquinho fora do ponto de fuga não tem problema não. Não pode ficar assim uma coisa muito, né? Essa linha aqui a gente viu que ela estava indo para o mesmo ponto de fuga, tá tudo certo aqui com ela. Essa outra linha aqui que ela é problemática. A gente pode usar essa linha de referência, tá vendo? Ó? Por que eu estou dizendo que a gente pode usar de referência? Porque esse ponto de fuga, ele vai suavizando, né? Ó. Ele vai suavizando. Então, calma aí, deixa eu mais para cá. Então, ela jamais, à medida que uma linha de ponto de fuga vai chegando perto da linha do horizonte, ela vai ficando cada vez mais reta, tal qual a linha do horizonte. Então, uma linha que está mais distante, ela é mais inclinada, né? Ó. Aqui mais para cima, ela vai ficar mais inclinada, e por aí vai. À medida que ela chega perto da linha do horizonte, ela vai ficando mais retinha, tipo o horizonte mesmo. Então, quando a gente tem uma linha que está mais perto da linha do horizonte, que está mais inclinada que a linha que está distante, a gente já sabe que tem um erro. Bateu, viu isso? Já sabe que tem um erro. Isso aí já é automático. Então, ó, vou tirar essas linhas que eu criei. Já deu para visualizar aqui, né? Pronto, fiz o armário aqui. Opa, temos um problema, porque a parede, da forma como ela está vindo aqui, está atravessando, né? Ó. Beleza, então coloco para cá. A parede vai ter que ser para cá, ela não pode ser para cá. Por quê? Daria. Eu poderia, por exemplo, continuar a estante para baixo e fazer ela aqui, ó, na base. Aí daria certo, apagaria essa linha aqui, né? Pronto, a estante seria aqui. Mas eu vou manter a estante do tamanho que você colocou. Então, eu vou mudar a parede está muito funda. Ó, mas é ruim, porque eu mudando a parede aqui... Não, ó, a minha parede aqui está mais ou menos aqui. A base dela deveria estar vindo por aqui. Eu vou ter que mudar aqui essa estante. Vai ficar até menos bizarro, gostei. Gostei, ó, tá vendo? Eu tô ajeitando também as coisas aqui, ó, conforme as linhas, né? Como essa estante está encostando nessa parede aqui, no chão da parede, eu vou encurtar ela, tá ficando muito grande, assim, em relação onde eu coloquei a parede, né? Eu encurto ela, puxo a linha pra cá. Aqui é importante você fazer um rascunho, não dá pra fazer direto. Ah, tô fazendo com vetor. Foda-se. Não dá pra fazer direto, não. Não você sendo iniciante. Você, depois, com mais experiência, pode fazer direto. Se você sendo iniciante, você tem que fazer isso aqui, que a gente chama de grade de perspectiva. Tô apagando aqui, aqui. Beleza. Vou apagar essa linha aqui para não confundir, mas ela poderia virar alguma coisa, né? Poderia virar uma base, assim, né? Uma pintura na base da parede. A gente apaga para não confundir. Vou apagar essa aqui.
E a base da parede vai pra cá. Ó, eu percebi que estão falando de perspectiva no meu aqui, né? Ó. Tá, que a base da parede tá aqui, ó. Eu tô vendo que a parede, a estante, ela tá com problema, ela tá voando, ó. Você tá vendo? Ela tá voando, é aquilo que eu falei. Se eu colocar ela pra cá, descer ela até a base do chão, como é que eu sei até onde é o chão? Eu sei que ela tá pra cá, assim, a estante tem que ter um espaço pra cá, né? Você lembra lá daquela planta que eu fiz? Essa planta. Tá vendo? Tá aqui a parede, a estante tem um espaço pra cá. Ela tem um volume pra cá. Eu não estou obedecendo esse volume, eu estou colocando como se eu só tenho duas soluções. Ou eu estico a parede para contemplar esse lugar. Eu vou fazer isso, porque fazendo isso, eu privilegio a tua composição, porque a estante está num lugar muito propício para ela ser vista, assim, destacada. Então eu vou esticar a parede. Agora, se tu não estiver entendendo o que eu estou falando para esticar a parede, depois tu me fala. Mas, ó, esticar a parede é isso aqui, ó. Ao invés da parede parar aqui, ela continua para cá e eu puxo a linha para cá. Essa linha aqui é uma linha paralela, não tem perspectiva nesse exemplo. Então, tá sus. É uma linha paralela ao quê? Paralela não, desculpa. Perpendicular à linha do horizonte. É simplesmente qualquer linha perpendicular à linha do horizonte aqui é uma linha vertical. Vertical reta. Pronto, é isso. Não tem segredo. Né? Então, tracei outra linha. É como se eu tivesse quebrado a parede. Tu já usou o SketchUp, né? É como se tu pegasse o SketchUp e empurrasse a parede mais para trás, para ter mais espaço. É isso que aqui eu estou fazendo. É uma reforma dentro da grade de perspectiva. E ó, esse próprio espaço que eu tenho aqui, entre aqui, já pode ser o meu armário. Então, ó, já tenho esse espaço aqui. Só imagina que está a base aqui, mais ou menos por aqui. Puxa uma linha para cá. Puxa até um pouquinho depois. Né? Aí o que é que eu tive aqui agora? Um espaço de perspectiva. Aqui eu vou tirar Vou fazer depois um acabamento aqui. Né? Vou deixar assim, riscado, e depois fazer um acabamento para ficar mais reforçado. Né? Mas você percebe, ó. Vou deixar mais escuro essa composição. Para você entender. Que apesar de eu ter alterado algumas coisas, a sua composição, ela tá ainda valendo. Tá entendendo? Eu não tô alterando muito sua composição para alterar a perspectiva. Você percebe? Que elas são coisas mais ou menos independentes, assim, né? Que você estabelece mais ou menos onde você quer os elementos e depois você transforma eles em elementos em perspectiva técnica. Você faz uma perspectiva mais intuitiva com a composição e depois você localiza eles de uma forma... Ah, agora certinho. Agora isso aqui não pode ser tão inclinado. Por estilo, tem gente que distorce isso e deixa tudo torto. Então é uma opção. A sua perspectiva estava com problemas técnicos? Estava. Mas poderia passar? Pô, já vi muita coisa mais maluca passar. Sei lá, no Death Note mesmo. Já vi uns erros de perspectiva assim bem doidos dentro do Death Note. Passou. Tem essa não. Tá, a janela. Eu nem falei muito da janela, porque a janela aqui é o caso mais fácil, né? Ela já está dentro dessa perspectiva. Né? Ela está colada com a parede. Isso aqui é importante, ó. Como tô na ideia de que você trabalhando só com perspectiva de 2 pontos, porque se trabalhar com perspectiva de 3 pontos, você está criando um problema que você não precisa, né? Então, trabalhando com perspectiva de 2 pontos, quer essa perspectiva de 3 pontos por enquanto, são super valorizado, inclusive, por desenhista que acha que tudo tem que ter 3 pontos de perspectiva. Não precisa. Tá. Ok, tá aí. Mais ou menos a composição, a grade de perspectiva. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma camada para finalizar, para te mostrar aqui como é que fica. Né? Tipo, vamos deixar essa aqui agora bem mais transparentezinho. Deixar esse aqui também bem transparentezinho. Eu gosto de deixar, né, também a composição como referência. E agora a gente vai e finaliza. Vou botar aqui uma outra camada, né? Mas isso dá para fazer no lápis, né? Tu sabe, né? O lápis você tem que fazer ou usar a caixa de luz. Eu tenho uma caixa de luz aí que eu deixei para você, né? Já te falei dela. Ou você pode também
pegar uma limpa-tipos, né? Você faz isso aqui com lápis, ou mesmo usa o verso, enfim, pode fazer coisas assim, de papel, e usa a grade e depois você finaliza. E aí, Lu, você não precisa nem sim, se você estivesse desenhando com a mão, por exemplo, você não precisa seguir linha reta, não. Você pode também, ó, dar uma estilizada, ó. Vou fazer aqui meio solto. Vamos dizer que você não estivesse se preocupando, né? Vamos imaginar que você não está se preocupando tanto com aqui. Agora que você fez a grade, você não precisa estar tudo certinho, né? Porque agora você sabe para onde os pontos de perspectiva vão. Eu estou fazendo aqui no chutômetro. Claro que isso vai exigir uma experiência de você. Você sabe que o ponto de fuga está aqui, você vai adaptando. Pô, dá para fazer agora aqui um negócio aqui da cama, ó, a cabeceira. Aqui ela, enfim, tem perspectiva aqui, mas dá para dar uma enroladinha só. Aqui eu lembro que tinha uns travesseirinhos, né? Acabou sumindo aqui com. Eu boto aqui um travesseiro. A perspectiva nem ficou tão distorcida assim, não. Eu achei que ia ficar mais. Não ficou, não. Imaginar que isso aqui é um baú, sei lá. Vou fazer aqui, né? Aí você pode fazer, tipo, dar uma arredondada aqui, assim, ó. Meio de olho, entende? Depois que você fez a grade, dá para improvisar. O problema é fazer isso aqui sem fazer a grade, que aí você vai... Não dá para improvisar antes de fazer a grade. Aqui você não fez um detalhe interessante que eu vou acrescentar aqui, que é o quê? O chanfrado Lembra daquela coisa do CorelDRAW de chanfras? Criar um chanfrado aqui também, assim, ó. Uma profundidade aqui na janela. Puxar aqui a linha para dentro do ponto de fuga, ó, para esse ponto de fuga. Aqui, como esse ponto de fuga está rente com essa janela, ó, acabou que coincidiu, ó. Tá rente com a janela. Beleza. Então, essa aqui nessa quina da janela eu não vou ver. Por quê? Porque tá, né? Essa parte da parede já está cobrindo essas linhas aqui. Então, não vou ver. Vou ver essas linhas aqui. Aí eu puxo aqui na enrolação mesmo. Não precisa... Essa parte aqui não precisa nem ser muito técnico. Aí aqui... Você também faz aqui essa base aqui de cima. Aí você faz a janela. Né? Aqui pode fazer quase reto, né? Que é tudo quase... Só seguir essa aqui, você tem que seguir o ponto de fuga, né? Mas essa aqui é uma linha reta só. Ficou até meio tortinho, mas o torto não estraga. Só fica torto quando está totalmente fora de perspectiva. Mas quando está no rumo, já fica até mais charmoso, assim. Porque a gente não vê as coisas perfeitas na realidade. E você sabe disso. Aí aqui você já pode, ó. Tô fazendo certo, mas você pode usar régua para fazer isso aqui também. Eu tô fazendo assim porque é mais rápido, é mais gostoso de fazer também. É chato fazer tudo retinho. Pode imaginar que isso aqui é uma madeira que foi, sei lá, cortada de uma forma mais artesanal. Você pode brincar com textura também. Quer dizer, isso aqui já é uma questão que não está ligada à perspectiva, né? Mas, enfim. Ajuda na composição, né? Uma parte, por exemplo, uma parte que está sombra e tem textura, isso fica interessante. Ó, uma coisa, detalhe aqui que eu vou voltar. A chanfra. Vou fazer primeiro só isso aqui, só o requadro. É que imagina que tem um requadro, né? Só para imaginar aqui. Vou fazer aqui paralelo. Esse armário, vou até colocar isso aqui para facilitar para fazer. Ó. Esse armário é assim, né? Mais ou menos. Ele tem esses... Né? Ele é retangular. Ele tem esse requadro aqui, né? Armário não, estante, sei lá como chama isso. Ele tem essa única prateleira aqui. Certo. A gente sabe que lá pro fundo essa estrutura se repete. E no meio, então, tem uma... Vou fazer aqui perspectiva isométrica. A gente tem aqui... Que é perspectiva isométrica. Tá habituado com isso aqui, né? Não vou te explicar muito sobre isso, não. Tá? Só para visualizar melhor o que ele tem. E para onde é que as coisas vão.
essa linha é paralela a essa linha, que é paralela a essa linha, que é paralela a essa linha. Essa é paralela, aquela que é perpendicular, então não sofre alteração de por perspectiva, né? Perpendicular à linha do horizonte. Essa linha eu vou colocar aqui, ela é do armário, ela é paralela a essa, né? Também, né? Perpendicular à linha do horizonte, perpendicular à linha do horizonte. Tudo perpendicular à linha do horizonte. Essa aqui é paralela à linha do horizonte. Essas paralelas da linha do horizonte que tu vai se preocupar, que são essa linha e essa linha que vão estar em perspectiva. O resto não. Essa e essa vão. Essa para cima não vai não. Aí aqui também, ó, tem essa linha. Aí você vai ver essa parte de cima aqui? Não, porque eu fiz uma perspectiva isométrica assim, como se estivesse vendo um negócio de baixo para cima, né? Pois é isso, de baixo para cima. Tô embaixo olhando para cima. Então não vejo a parte de cima aqui, né? Voltando para lá. Tá. Essa chanfra é um problema. Voltando para cá. Não é para ter essa chanfra para cá. Porque essa chanfra, ela paralela isso aqui. Ela não vai para cá. Ela não vai para cá. Ela vai ficar seguir aqui, ó, com isso aqui. Se ela tiver rente ao ponto de fuga, ela vai ficar assim, ó. Só rente ao ponto de fuga e acabou. Não aparece chanfra nenhuma. Só aparece embaixo e do lado. Ó, aqui já diz, ó, é pra cá. Se ela tivesse rente, vamos ver como é que tá lá. Porque a gente mudou, né? Não tá rente, tá em cima. Então ela vai aparecer, mas só um pouquinho. Não aparece muito disso aqui, né? Isso aqui tá indo para esse ponto de fuga e esse outro tá indo, né? Como a gente viu lá aqui, ó. Um tá indo para um ponto de fuga e o outro tá indo para o outro, né? Aqui tá indo para cá, outro para cá. Então aqui acontece o mesmo. Esse aqui tá indo para cá, né? Melhor aqui. Tá indo para cá e esse outro tá indo para cá. E aqui é a profundidade, mais ou menos, que a gente pode tirar daqui, a profundidade da estante. Então, eu estou puxando aqui, mas aí indo para cá, paralelo, para esse ponto de fuga. Desce. Esse aqui vai para cá. Né? Às vezes eu posso pegar e puxar aqui só para ver. Memorizo mais ou menos onde é e vou. Memorizo mais ou menos onde é, vou. Memorizo mais ou menos onde é, vou. Isso aqui também é bom para corrigir depois, Ludmila. Memorizo, vou. Memorizo, vou. Pronto, é mais ou menos assim. Esse aqui acho que ficou meio reto demais, ó. A gente pode pegar e, ó, dar só uma acertada. Claro, o computador é mais fácil, né? E você está usando o computador. E meio que não tem usando, dá para depois ajustar no computador. Então, um pouco mais assim, ficou meio estranho aqui. Pronto, ficou mais legal. Pronto. Vamos ver agora com essa composição mais forte. Tá vendo, ó? Quase que não precisa mudar nada, ó. Só faltando aqui, ó. Que o tapetezinho, né, que você tinha feito. Acabou que, pela perspectiva, acabei perdendo um pouco a diferença. Eu vou recuperar isso aqui. Vamos apagar, então. Vamos apagar esse bicho aqui e afastar para cá. É que o computador possa até movimentar um pouco, ó. Não tem problema também. Eu afastei um pouco. Eu sei que quando afasto isso, muda um pouco a perspectiva. Mas como está muito perto,
é quase como se desse para mudar sem maiores problemas, sabe? Ó, vamos olhar aqui, por exemplo. Ó, muda um pouco aqui, muda um pouco. Pouca coisa, pouca coisa. Para dar aquela respiradinha, ó, para ter aquele detalhezinho do tapete que você colocou também de composição. Isso que eu tô falando, você tá bem de composição, você tá entendendo, ó. Só que é para cá, é paralelo, ó. Não é mais aquele sentido que você tá fazendo aqui, é mais para cá agora. Você tá vendo, ó, que a composição, ela praticamente se manteve, só acrescentando os elementos de perspectiva. Agora é só tipo, ir pro abraço, assim, tipo, né? Pintar cada parte, se deixar mais retinho, tal, mas botar colorido agora. Tá vendo como se mantém boa parte? Aqui mudou porque eu mudei o estilo da cama, né? Mas mais ou menos a mesma coisa, assim. E aqui, para você adicionar detalhes, também vai seguir na perspectiva, né? Ah, quero, sei lá, colocar um pôster aqui, sei lá, imaginar. Coisa da década de 90, né? Pôster. Pôster no quarto. Quem é que faz um negócio disso hoje em dia? Oxi. Se quisesse colocar um pôsterzinho aqui, né? Uma pessoa assim, perspectiva. Dá pra colocar, né? Ah. Quero colocar coisas que quebrem a perspectiva, ó. Colocar uma folha aqui assim, ó. Tá vendo que eu tô fazendo de olho, ó. Não preciso criar um ponto de perspectiva para criar isso aqui, ó. Tá vendo? Todos esses elementos estão certinho. Aí eu criei um negócio aqui, ó. Sei lá, um sapato. Você vai imaginar que você vai colocar um sapato aqui que ele vai estar em perspectiva? Não vai. Imagina que tem, ó, 2 sapatos aqui. Nem estão alinhados e nem estão na mesma perspectiva. Eu fiz aqui mais ou menos um achômetro, né? Se você tentar traçar a linha de perspectiva, você até encontra. É um achômetro. Esse negócio aqui está meio vazio, sei lá, posso colocar algum elemento aqui. Um jarrinho. Esse aqui está em perspectiva. Posso colocar, sei lá, livros, eu não sei. Aí aqui segue perspectiva. Estou fazendo meio chutômetro, mas meio que me baseando na perspectiva que tem. E aqui segue para outra ponto de fuga. Ó. Tá errado o que eu fiz aqui, ó. Porque eu vou ver essa parte de cima aqui do livro. Aqui era para ser mais reto. Que tá errado o que eu fiz aqui também, ó. Não era para ser assim. Era para ser assim. Mas enfim, a gente pode ir ajeitando algumas coisas. Isso aqui é para ver um pouquinho de cima. Só um pouquinho. É pouca coisa. Vamos imaginar que aqui tem roupa, sei lá, dobrada, coisas do tipo. Né? Vai colocando, aí você vai dando mais vida, né, para os elementos que tem. Imaginar, e tem outras coisas que você pode imaginar. Iluminação, né, tipo onde é que bate. Pela forma que você colocou, essa parede está mais escura, essas duas paredes estão mais claras. Talvez tenha vindo a luz daqui da janela, né? Então, tipo, vai ter uma projeção de luz. É uns detalhezinhos que você... É outra questão que envolve também perspectiva, mas é outra questão de propagação de luz, né? Como a luz se propaga e como ela reflete nos objetos. Tá, acho aqui. É isso, é isso. Tá aí, mais ou menos o quarto. Ficou por aí, é por aí. Eu vou te mandar esse arquivo do Clip Studio. Eu acho que você vou te facilitar, vou mandar em PDS. Vou mandar em PDS pra tu olhar as camadas direitinho, cada camada que eu fiz. E depois, se quiser, eu te mando algum vídeo falando sobre perspectiva no Clip Studio, que ele tem várias coisas que eu falei aqui, o Clip Studio já pode fazer para ti automaticamente. Só tem que saber como é que usa a ferramenta direitinho e tal, mas é tranquilo, é tranquilaço. O Clip Studio é muito tranquilo.
ver o que mais aqui. Então é isso. Acho que o vídeo ficou longo do que eu tava pretendendo mandar pra ti. Mas eu acho que pode, enfim, ser bom. Né? Enfim, né? Você vê aqui ó, a diferença da parede, né? Ó. A parede ficou mais próxima. E ficou mais pro lado, assim. Aumentou, ampliou, assim. Digamos. Mas eu acho que isso beneficia o desenho, deixa o quarto menor, mais uma coisa mais, não sei, beneficia, eu acho, o conceito do desenho e privilegia também tua composição. Então é isso, Ludmila. Qualquer coisa a gente pode fazer mais videozinhos, cara. Sei lá, se tu topasse, de repente dava até pra, sei lá, subir isso no YouTube. Eu acho mais fácil, eu vou te enviar pelo YouTube, tá? Porque é mais fácil eu te mandar o link no YouTube do que te mandar esse arquivo. Mas aí eu ver se eu coloco no privado, coisa do tipo.